the red carpet. That's right, a diva from head to toe. Here I come. Here I come, diva! Oh, muito obrigada por todos vocês que estão acessando os meus podcasts, compartilhando nas redes sociais, conversando com os amiguinhos. Como esse programa ainda está muito numa fase inicial, né? Então, assim, cada dia eu vou me apresentar com um nome. O dia que eu estiver louca, eu vou me chamar de Cheroline. O dia que eu estiver menos louca, eu vou me chamar de Diva, porque é como eh, eh, eu estou no Instagram, né? E eu tô sempre mudando, como eu já disse em outras vezes, ou em outros podcasts, eu tô mudando constantemente. A minha vida é uma constante mudança. Então, hoje eu vou ser a diva para vocês, tá? Yeah, that's me. I am the diva. E aí, para quem vem acompanhando os meus podcasts, vocês vão observar uma coisa, tá? Eu tenho muito assunto para falar sobre transexualidade, são assuntos que estão sendo pedidos no Instagram. Transexualidade, relacionamento, aplicativo de pegação, o que mais? Hormonização. Tá, eu tenho vários assuntos que o pessoal tá pedindo para que eu traga para vocês aqui nos podcasts. Só que, no entanto, by the way, como os podcasts eu quero organizar eles de uma forma cronológica, tá? Então eu comecei com o primeiro, como nasceu a Amanda, e aí eu disse para vocês que a Amanda basicamente nasceu quando eu tinha 18 anos, pegou forma com 21 e se fixou por volta dos 30, né? Então, acho que deu para ficar bem claro ali a cronologia da Amanda. Aí, em seguida, eu vim falando do meu primeiro amor, que foi quando aconteceu dos 14 aos 21 anos. Então, para continuar a seguir na ordem cronológica da minha vida, tá? Porque daí a gente tá, não sei em que momento da sua vida você vai ouvir isso, mas se você estiver ouvindo isso agora, na atualidade, a gente está vivendo uma pandemia aqui no Brasil, coronavírus, todo mundo está trancado dentro de casa, pelo menos essa era para ser a expectativa, nem todo mundo cumpre, mas eu vou fazer de uma forma cronológicazinha, assim, porque vai que amanhã ou depois eu pego o corona e cofo, dá até para algumas das minhas amigas que estão ouvindo aqui fazer uma biografia não autorizada da Amanda Dibucci, né? Ia ficar bem linda, dava para vender na banca de jornal por R$ 1,99 e ainda ia ganhar uma foto dos meus peitos. Porque isso também vai ser assunto de um outro podcast que a gente vai falar quando eu estiver tratando de assuntos mais da atualidade. Porque também já foram perguntar no Instagram por que que viado gosta de mostrar tanto o peito. Gente, por que que viado gosta de mostrar o peito, sai na rua e mostra o peito, e tá brigando com alguém e mostra o peito, e discute e mostra o peito, tudo de viado é mostrar peito. Porque a bicha paga caro pra ter um peito de silicone desse. São R$ 9.000, meu amor. R$ 9.000. Então, é óbvio que ela vai querer mostrar o tempo inteiro. Se ela tá andando na rua, ela vai deixar a alcinha da blusa cair para mostrar o peito dela de R$ 9.000. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar pro foco do nosso podcast de hoje. Que se você leu aí em algum lugar, é como eu fui pisar na Grécia. Pois é, Amanda Dibucci já deu a volta por vários países da Europa e aqui da América do Sul,
né? Algumas pessoas sabem disso porque ainda tem lá no meu Instagram do João as fotos. E para quem não sabe, eu ainda mantenho o meu Instagram de João, tá? Mas eu não revelo qual é o nome. Tá lá bonitinho, quem tem acesso vê, quem não tem, não vê. Ele é todo trancadinho. Mas voltando, como eu fui parar na Grécia? Ok. Então, continuando ali na fase cronológica, eu parei quando eu saí do UOL, fui para a multinacional da impressora. Depois que eu saí da multinacional da impressora, eu fiquei totalmente desiludida. Eu já estava trabalhando aproximadamente 6 anos na área de TI. Já tinha trabalhado com várias ferramentas, com vários níveis de suporte e, enfim, já tinha inclusive prestado N2, N3 e blá blá blá. Blá, blá. Quem é da área de TI sabe o que eu tô falando. E aí o que que acontece? Eu saí da fabriquinha das impressoras e eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Falei, nunca mais eu vou sentar na frente de um computador na minha vida. Nunca mais. Olha o trauma que eu peguei em trabalhar com computadores. Pois é. Falei, nunca instalar o Windows, formatar computador, nunca mais na minha vida. E aí, por eu já ter trabalhado nessa multinacional, a gente tinha, assim, contatos em inglês, mas era um inglês bem técnico, era por chamado. E assim, eu não tinha fluência na língua, né? Até então eu não sabia falar uma frase bonitinha, só the books on the table and my name is Amanda. And that's all. E aí o que acontece? Eu saí, eu fiquei muito triste, eu fiquei assim quase que depressiva, se é que eu posso dizer que naquela época a gente já sabia o que era depressão. Mas aí eu tinha um amigo que trabalhava na Air France, né, de comissário de bordo, e ele já tinha feito 2 contratos de navios, de navio de cruzeiros, em companhias de navios. E aí ele pegou e falou assim: não, se você quer sair da área de informática, não sei o quê, vai para navio, você vai gostar pra caramba. Cada dia você dorme num lugar do mundo, e aí você acorda no outro, e é você com milhões de nacionalidades dentro de um mesmo lugar, dentro de um barco, parecendo uma coisa assim, todo mundo confinado, BBB, é uma loucura. E eu falei, será que com o meu inglês de The Books on the Table eu consigo passar nas entrevistas, que são todas em inglês, as entrevistas para o navio? Aí ele falou, não, a gente vai dar um jeito, eu vou conseguir as perguntas, você decora as respostas e vai dar certo. Ok. Aí eu comecei por conta própria em casa a estudar inglês e ouvia fita cassete e ouvia CD. Naquela época era Kit Multimídia. Meu Deus, era um programa que você instalava no computador para ele poder carregar um vídeo para você assistir. Meu Deus, eu sou muito antiga. Ok. Eu acho que o computador era um 486. Será que era isso? É, deve ser. Voltamos ao conteúdo, então. E aí eu comecei por conta própria a estudar inglês, a ver as coisas que tinham no restaurante. Então, wine eu descobri que era vinho. E aí, plate era prato, napkin era guardanapo. Olha que legal. Nossa, eu já tô falando inglês fluente, eu já sei tudo, 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 tudo. Fui fazer a entrevista com um indiano. Gente, eu sou tão antiga que na época que eu fui para prestar processo seletivo no navio, não existiam companhias de recrutadores aqui em São Paulo. Então, todo o processo seletivo era feito lá em Santos. Então, você tinha que pegar um ônibus bem linda, ir até a praia, chegar lá, se hospedar em um hotel por sua conta e risco, né, de toda a sua beleza,
para no dia seguinte você fazer a entrevista bem cedinho lá na agência, que eram geralmente pessoas que vinham de fora. Nesse caso, a gente já tinha sido alertada que era um indiano, que era o head waiter do navio que ia fazer a entrevista com a gente. Aí, beleza. O indiano olhou para mim, né? E eu ainda tenho meio que aquela coisa assim que todo indiano eles são meio que bissexuais, sei lá, eles são estranhos, eles gostam de homem, eles gostam de mulher. Lá na Índia, as travestis são tratadas como deusas. Eu não sei, eu acho isso tudo muito estranho, muita tecnologia para o meu cérebro. Mas, enfim, by the way, vamos aos de fatos. O indiano gostou muito de mim, né? Me achou muito garotinha, óbvio. E mesmo eu tendo gaguejado e me cagado inteira na hora de falar as respostas que eu já tinha tudo decorado, ele me contratou, passou, aprovada. Então aí a gente inicia uma bateria de exames, porque precisa saber se está tudo ok com a sua saúde, precisa saber se você já usou alguma droga alguma vez na vida, então tem teste antidoping. Que mais? Nossa, eles fazem tanto exame, tanto exame, tanto exame que para você ir para o navio que parece que assim, você vai entrar ali e vai morrer. E é essa sensação que a gente sente mesmo, que quando você entra no navio você vai morrer. E aí fui contratada, saiu minha data de embarque. Eu acho que esse processo todo entre a primeira entrevista e aí você tem que tirar uma certificação que chama STCW, que é emitida pela Marinha do Brasil, que é feito lá em Santos, também é um curso de uma semana. Esse processo todo, e aí exame, e aí depois entrevista por Skype, e mais um monte de coisa, e um curso, e enfim, umas coisas. Esse processo todo dura em média de 3 a 6 meses. No meu caso, eu acho que foi uns 5 meses por aí. Aí saiu minha data de embarque. Aí eu iria embarcar no primeiro navio, a primeira companhia para a qual eu prestei serviço, para a qual eu trabalhei, foi a Island Cruises, em um navio que hoje em dia nem existe mais, ou melhor, ele já foi vendido para outras companhias e já trocou de nome várias vezes, mas naquela época o nome dele era Island Star, que seria Ilha da Estrela. Olha que lindo. A Maricona indo trabalhar na Ilha da Estrela. E aí a gente fez o embarque no Porto de Santos. Eu acho que a gente teve, se eu não me engano, uns 2 ou 3 cruzeiros aqui na costa brasileira, né? Um que ia até o sul e depois voltava. Não me recordo em qual cidade do sul, mas se eu não me engano era perto de em alguma cidade de Santa Catarina, tinha parada, o pessoal ia de tender para para conhecer a praia, para conhecer o porto, e depois voltava. E aí a gente teve um outro cruzeiro que era São Paulo, Rio, Salvador, Búzios, São Paulo, uma coisa mais ou menos assim. Ai, gente, faz tantos anos que eu nem lembro. E aí depois, o terceiro cruzeiro, né, já era o crossing, que a gente chama, que é quando o navio sai das águas brasileiras e vai para Europa. Então, com 3 semanas de trabalho, eu já estava cruzando ali o. Como chama aquela linha do meio do globo? Meu Deus! A linha do Equador? Pois é. Eles dizem que tem todo um babado, que quando o marinheiro cruza aquela linha vira alcoólatra, enfim, tem N histórias para quem já trabalhou em navio. E é verdade mesmo. Eu, quando entrei no navio, eu bebi assim um pouquinho de álcool, vamos colocar assim, uma cervejinha. Mas como todo marinheiro que tá ali trancado, só vê água o dia inteiro e a cara daquelas mesmas pessoas por vários meses, eu acho que todo marinheiro, toda marinheira
começa a ter tendência para o alcoolismo. E foi aonde eu me acabava de tomar Baileys com Kahlua no Crew Bar. Porque gente, dentro do navio não tem nada para você fazer, né? O navio tá navegando lá de noite, você terminou o seu horário de trabalho, aí você vai pro bar, fumar um cigarro, beber e conversar. E ficar lá no Crew Bar, ouvindo música, que todo dia eram as mesmas músicas, tá? Só para que vocês não tinha atualização, então a gente é um mundo apartado dos continentes, viver dentro de um navio. E aí todos os dias, por 6 meses, todos os dias você vai ouvir a mesma música no Crubá. E vai ver a cara das mesmas pessoas bebendo as mesmas bebidas. E é basicamente isso a resolução, assim, o resumo da vida de um marinheiro. E aí eu lá no primeiro navio, ele fez o crossing, parou nas Ilhas Canárias, que já era Europa, já é considerada Europa ali, né? Ambiente de Portugal. E depois foi para Lisboa. E aí, aproveitando, né? Eu no meu último podcast, eu falei que o navio passava pelo canal de Gibraltar. Depois que eu fui dar um Google aqui para ver, o canal de Gibraltar é esse que tem aqui no meinho aqui do Mediterrâneo. Lá embaixo, na América do Sul, o nome do canal é outro. E eu não lembro agora, mas eu vou pesquisar, eu vou googar e eu vou trazer isso para vocês. Mas voltando, e aí o que que acontece? O navio fazia o port call, que a gente chama, que é o porto de chamada, onde todo sábado o navio vai estar. Era em Palma de Maiorca, na Espanha, uma ilhazinha. E aí ele saía de Palma de Maiorca, ia para França, ia para Itália, ia para Espanha e voltava para Palma de Maiorca. Tudo isso em uma semana. Na semana seguinte, ele saía da Espanha, ia para França, ia para Itália, voltava para Espanha. Vocês acham que deve ser o máximo vida de marinha? Não é, não é. Desculpa acabar com seu sonho de princesa, mas você tá todos os dias, por exemplo, toda terça-feira a gente tinha Civitavecchia, que é o porto da Itália que dá acesso ao Roma Termini, o trem que você pega para ir para Roma. E toda quarta-feira você tá ali. Toda quarta-feira você tá na mesma cidade, toda quarta-feira você vê as mesmas pessoas, toda quarta-feira você faz as mesmas coisas. Então, assim, gente, parece, assim, para quem tem uma visão de fora, que fala, meu Deus, é uma coisa incrível trabalhar em navio. Não é, é super tedioso, é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas cidades, sempre os mesmos, os mesmos lugares. Chega uma hora que você fica entediada. Para minha sorte, esse cruzeiro, esse navio que eu trabalhava, ele tinha um cruzeiro especial que era o da alta temporada, quando entrava bem no verão deles lá da Europa, que é no mês de julho, agosto, se eu não me engano, acho que é julho, julho que o sol tá bem forte assim. Ele tinha um cruzeiro especial que ele ia para as ilhas gregas. E foi aí que eu conheci Mykonos, a cidade mais linda da Grécia. Conheci Atenas também, mas Atenas me lembrou muito assim o metrô São Bento de São Paulo, então não tenho nada muito especial para falar de Atenas, não. Agora, Mykonos é a cidade mais linda da Grécia. Acho que todas as cidades da Grécia são lindas, né? Mas foi a única que eu tive a oportunidade de conhecer. E, inclusive, em Mykonos é onde tem uma festa gay, assim, GLS, que é super famosa no mundo inteiro. E é no verão, mas não foi no dia que o navio tava lá. Então não deu para aproveitar, não deu para conhecer ninguém, não deu para dar uns amassadinhos nem nada. E aí foi dessa forma. Então, deixa eu voltar um pouquinho na história, que eu acabei me empolgando com o roteiro do navio aqui e não contei. Pois bem, eu disse para vocês que eu embarquei com um inglês assim que era The book is on the table. My name is. E só.
E se alguém falasse pra mim, Where is the nearest toilet? Eu sorria e jogava tchau, porque achava que tava me chamando de linda. Pois é, gente. Esse navio para o qual eu trabalhava no primeiro contrato, ele era de uma companhia britânica. Então, 99% dos passageiros eram britânicos. E aí, para uma pessoa que já não tem um inglês todo trabalhado no PowerPoint, assim, né? E ainda vai direto falar com o inglês raiz, o inglês britânico. Então você imagina as cagadíssimas que não aconteciam, né? O povo perguntava para mim onde era o banheiro, eu mandava eles ir para a máquina de café, e perguntava onde era a piscina e eu mandava para o banheiro, e acontecia todas essas coisas. A única coisa que eu consegui entender perfeitamente era que todos os dias antes de a gente iniciar o nosso trabalho, né, o nosso maître d', o nosso head waiter, que estava ali, que era tipo o chefe do restaurante, ele mandava cada um dos funcionários para uma área. Então, eu acho que era o único momento do dia onde eu conseguia entender alguma coisa em inglês. Porque ele falava assim, Amanda, plates. Ah, eu vou trabalhar com pratos hoje, ótimo. Daí eu ia para dishwash, pegava os pratos que estavam lavados e aí levava para o outro lado e aí começava a secar e empilhar eles para colocar no carrinho e ir passando distribuindo nas estações. No outro dia era Amanda, eh, napkins. Aí eu já sabia que eu ia para uma salinha que tinha lá e ficava dobrando os guardanapos e tal. Então eu acho que era o único momento do dia em que eu falava, meu Deus, o meu inglês é fluente, eu entendo tudo que ele fala comigo. Que era quando ele me mandava para alguma área. Porque fora isso, acontecia confusões assim, mil e umas, como eu já falei. O povo perguntava onde era o banheiro e eu mandava eles ir para recepção, e onde era a piscina e eu mandava eles ir para o restaurante. E todas essas coisas aconteciam. Graças a Deus, na época, eu sempre fui muito abençoada. Graças a Deus, na época, eu tinha amizade com uma brasileira, a Gabriela, que ela sempre estava muito colada comigo. Por falar nisso, Gabi, se você estiver ouvindo o meu podcast, eu sei que você está morando nos Estados Unidos e que você não usa mais nenhuma rede social, nada, mas se você um dia ouvir esse meu podcast, um beijo pra você, Gabi. E aí eu tinha a Gabi, que era minha amiga no navio, e ela já tinha morado fora há vários anos. O inglês dela era assim perfeito, intacto, e ela sempre estava grudada comigo. Então, quando alguém vinha perguntar para mim aonde era o café e eu mostrava para eles o banheiro, ela já ia, não, olha, é ali do outro lado, e aí corrigia. Então, assim, eu nem sempre passava muitos carões no navio. E tinha a Rodriguinho também, a Rodriguinho de Ribeirão Preto, que era minha irmãzinha do navio. Por falar nisso, beijo pra Rodriguinha também. Gente, o pessoal depois de uma certa idade some das redes sociais, né? Ninguém mais quer saber de Instagram, Facebook e essas palhaçadas todas. Mas eu tô aqui firme e forte. Esse povo que eu menciono aqui já não tem mais redes sociais, nem a Gabi, nem o Rodriguinho. E aí eles sempre ali me ajudando e tal, aí eu, sim, vamos colocar que vai com 3 meses, é, com mais ou menos 3 meses, e eu já assim, super alcoólatra, foi quando eu comecei a entender, quando eles perguntavam pra mim onde era o banheiro, eu já conseguia responder onde era o banheiro, e quando eles perguntavam onde era a piscina, eu conseguia responder onde era a piscina, e onde era a recepção. Então, o meu ouvido ali demorou quase que 3 meses para acostumar com aquele British accent, né? Americano fala accent é em francês, desculpa. E e aí foi isso. Daí depois de 7 meses e de eu ter percorrido, acho que 8 países, foi Turquia, Espanha, França, Itália, Portugal, Ilhas Canárias,
Será que eu esqueci de algum? Bom, se eu esqueci, depois eu menciono em outro podcast. Depois de eu ter percorrido todos esses países e depois de eu ter ficado 7 meses a bordo do navio comendo aquela comida horrível, gente, cru, né? Cru que a gente fala é tripulante de navio. Cru sofre, viu? Porque assim, é como eu disse pra você, tudo muito repetitivo. Então toda segunda-feira vai ser arroz, feijão e uma carne de panela. Daí na terça vai ser macarrão, daí na quarta vai ser, sei lá, arroz, feijão e um outro tipo de carne. Daí na quinta vai ser um outro tipo de macarrão. Daí na outra segunda volta, arroz com carne. Daí na outra terça é o mesmo macarrão que era o da terça passada. Então imagina você ficar 7 meses comendo todos os dias as mesmas coisas e vendo as mesmas pessoas e se alcoolizando muito, virando super alcoólatríssima. Enfim, bem, deu para resumir bastante como foi o meu primeiro contrato. Quando eu terminei o meu primeiro contrato, foi em setembro. O navio ainda estava lá na Europa. E aí, as companhias de navio, elas pagam o seu flight ticket para você voltar para o seu país de origem. E aí vim eu bem linda de Ibéria com as minhas malinhas. Nunca vou esquecer isso. A Ibéria perdeu minhas malas. Ok, vim para o Brasil para ficar supostamente 3 meses de férias, que seria setembro, outubro e novembro. Em novembro, quando o navio voltasse para o Brasil, eu iria embarcar no navio de novo. Só que isso não aconteceu. Por que não? Porque nesse intervalo em que eu fiquei de férias da primeira companhia, da Island Star, da Island Cruises, do navio Island Star aqui no Brasil, eu participei de um processo seletivo para uma outra companhia que chamava Royal Caribbean. E aí lá eu já não precisei ir mais com um textinho decorado, porque daí eu já entendia de coisas de navio, já sabia que o wine era que o wine era vinho e que um plate era um prato. Então a segunda entrevista foi muito mais fácil. E aí eu passei para Royal Caribbean também para trabalhar no restaurante. Embarquei. Quando foi que eu embarquei na Royal? Não lembro. Eu acho que foi em novembro. Era pra eu ficar 3 meses de férias, eu fiquei um mês e pouco, porque eu já não aguentava mais também. Gente, férias é uma coisa super entediosa também, né? Quando você não tem nada pra fazer e não tem dinheiro. Aí, resultado, participei do processo da Royal, fui pra Royal Caribbean, embarquei em novembro. Já no navio Splendor of the Seas, que internamente a gente, que seria o esplendor dos mares, mas internamente a gente chamava de Splendor of Disease, porque aquilo ali era um negócio para você pegar aquela bactéria que tem no mar, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, quem nunca teve contato com um marinheiro ou pessoa da marinha ou já fez navio de cruzeiro, ou já fez cruzeiros, né? Cruzeiro Ai, bicha, de entrar no barco, vocês sabem, não fazem a palhaça pra cima de mim, não. Tem uma bendita de uma bactéria que só tem no mar. E aquela bactéria é tipo um coronavírus. Você pôs a mão onde tem a bactéria e colocou a mão na boca, pum, você está infectado. Óbvio que com menor gravidade, porque essa bactéria só faz você ficar soltando líquido pela bunda, assim, uns 3, 4, 5 dias. Mas o procedimento, assim, eu acho que isso na realidade já era um preparativo. Quem é marinheiro aqui e tá me ouvindo vai saber exatamente do que eu tô falando. Eu acho que isso já era um intensivo para o coronavírus lá naquela época. Porque assim, a gente tem que sempre sanitize your hands. Então, assim, eles pegavam um dos funcionários, e graças a Deus, na maioria dos dias era eu, porque eu era a mais
comunicativa, eu era mais a que sempre estava sorrindo, a que sempre estava. Eu era a palhaça do navio, pra falar a verdade. Parecia a Mickey, né? A Minnie Mouse. Quando não tava jogando tchau, tava rindo. E aí eles sempre pegavam uma funcionária do navio para deixar na porta do restaurante e para você avisar para todos os passageiros que estão entrando no navio, entrando no restaurante, para que eles passem a porra do álcool em gel nas mãos deles. Enquanto isso, paralelamente a isso, tem outros dois funcionários passando cloro, que é um, eu não lembro o nome tem um composto químico específico que a gente usava dentro do navio. Tá passando cloro em tudo lá dentro do restaurante. Então a gente ficava, normalmente eu ficava, e essa foi minha vida por 6 meses, né? Ficar na porta do restaurante, falando, Good morning, sanitize your hands, please. Good morning, sanitize your hands, please. Good morning, sanitize your hands, please. Aí vinha uma família de alemão, eu, Guten Morgen, sanitize your hands, please. Aí vinha francês, Bonjour, como você va? Sanitize your hands, please. S'il vous plaît. E aí, no meio de fazer tanta palhaçada e tudo, o povo adorava. Eu explodia naqueles good comments, que eram os cartões que os passageiros recebem no final para fazer a avaliação quando chega no final do cruzeiro, eles recebem um cartão assim, e aí tem uma pergunta X lá que fala qual foi o funcionário que fez o seu cruzeiro ser diferente, uma coisa assim, enfim, não lembro como era a pergunta ao certo, mas daí eles colocavam o nome do João lá, o João, aquela bicha palhaça que fica lá na porta do restaurante pedindo pra gente sanitize your hands. E aí esse segundo contrato foi bem cansativo, porque a gente saía do Brasil e ia para o Chile, e aí saía do Chile e voltava para o Brasil, e ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, e isso era muito entediante. Até um dia que eu fiquei louca dentro do navio, eu surtei e falei: não quero nunca mais saber de mar, não quero mais olhar para a água, a vida de marinheiro não presta, vocês são todos alcoólatras. E eu era a mais de todas, né? Que se deixasse virava uma garrafa de Bailey sozinha. E aí eu me revoltei, me estressei e pedi para assinar o sign-off, que a gente chama, que é quando você pede demissão do navio e já, plau, já fica desatracada ali em Santos mesmo. E voltei. Então, gente, fiz um resumão assim de como esses meus lindos pés dourados da Amanda Debuchy já pisaram na Grécia. Eu coloquei a Grécia, óbvio, para dar destaque, mas assim, ao total, eu conheci 48 cidades em 9 ou 12 países. Ai, eu não lembro os números agora, gente, mas assim, é muita cidade, é muita coisa. Se você é pobre como eu e tem vontade de fazer um mochilão, mas não tem dinheiro, vai trabalhar no navio, gata. Lá é o luxo, é o futuro da tecnologia. Você também vai virar alcoólatra. E pelo menos vai conhecer os lugares, né? E ainda de quebra você vai ter o contato com várias pessoas que trabalham dentro do navio de diferentes nacionalidades. Dá até para você arriscar aprender a falar um s'il vous plaîtzinho em francês, bem chiquezinha. Ah, só para fazer um bônus, para não deixar nenhuma informação é, aqui faltando. O nome do canal ali da Argentina, que fica entre a Argentina e a Antártida, para quem quiser pesquisar no Google depois, chama Passagem de Drake. É onde o mar é o mais revolto no mundo inteiro, eles dizem, porque vem com a água gelada da Antártida e o navio ali geralmente chacoalha muito, muito, muito. E um outro bônus, um additional track que eu poderia trazer para esse para esse conteúdo também, já que a gente falou de navio, que a gente falou de Europa, que a gente falou de aprender outras línguas,
Eh, no navio eu tive um amiguinho que era um francês, muito bonitinho ele, e aí ele me ensinava como falar as coisinhas em francês. Então todas essas palhaçadinhas de bonjour, como você va? Ça va bien, merci, et toi? E essas outras viadicicinhas assim que eu aprendi em inglês ou em francês foi com esse meu amiguinho que chamava Maurício, lá do navio. E até hoje eu tenho muito forte uma coisa que eu usava todos os dias, então assim, ficou gravado muito na minha mente, assim como o sanitize your hands, please, que a gente falava para eles antes de entrar no restaurante, é que quando eu ficava na outra porta do restaurante, porque o restaurante principal, ele tinha duas entradas. E aí, em alguns determinados dias da semana, eles fechavam uma das portas. E aí a gente tinha que ficar ali parada informando para eles que a porta que estava aberta era do l'autre côté. Então era uma frase que eu falava assim: imagina 6 meses você falar todos os dias a mesma frase. É uma coisa que você acaba gravando e não esquece nunca mais. Então, to the other side em inglês, para você falar em francês é l'autre côté. Tá? Então é assim que eu termino meu podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Para quem gostou, compartilha, curte, manda comentário, manda sugestão de tema no meu Instagram. E para quem não gostou, querida, beijo, elas que lutem.